Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Também, de antemão, eu quero convidar aqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeitos e o like, que é muito importante para o canal, compartilhando essas mensagens, divulgando essas mensagens para outras pessoas, para que os vídeos desse canal alcancem outras vidas, cheguem até outras pessoas. E juntos nós iremos continuar reinando em vida em perfeita vitória, dependendo da situação em que você se encontra. Meus irmãos, eu quero trazer um assunto, um estudo sobre a escatologia já consumada, já realizada, que tem como tema as armas de guerras usadas em 70 DC. Ou seja, quais foram as armas usadas no conflito, na guerra, na batalha entre judeus e o Império Romano ali no primeiro século. Meus irmãos, se eu trouxer o livro de Apocalipse para os dias de hoje, eu terei que trazer também as armas usadas naquele conflito, entendeu? Eu tenho que trazer o exército do Império Romano, eu tenho que trazer o general Tito, eu tenho que trazer as 7 igrejas da Ásia Menor, o templo tem que estar de pé. Então tudo isso é descontextualizar uma história, descontextualizar os fatos acontecidos, é descontextualizar o contexto do texto e o contexto histórico. As armas que eram usadas naquele tempo eram diferentes das nossas armas de hoje. Aí alguém pode dizer, não, porque a tecnologia aumentou, avançou. Não. O contexto do livro do Apocalipse, ali se referia, não se referia a tecnologia, de avanços tecnológicos para o futuro. Não está falando disso. Em nenhuma parte do livro a gente vai encontrar falando sobre tecnologia avançada, se referindo a armamentos, a armas de guerras. Isso é descontextualizar completamente o texto do livro em si, do livro de Apocalipse, trazendo o juízo de Deus para os nossos dias. Não se falou de 2 juízos, um em 70 e outro depois de 70, não falou isso. O Cristo da carne não falou isso, os profetas também que anunciavam, e o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, aqueles homens ali, nunca falou disso aí. Se referia àqueles dias que eles estavam vivendo ainda em vida deles. Então, meus irmãos, quando nós temos os olhos iluminados, nós conseguimos entender e discernir e descansar que tudo já aconteceu. A gente apenas está aqui na Terra cumprindo um propósito determinado pelo Pai e Ele sabe por quê. Entendeu? E quando o nosso corpo tombar, nós retornaremos, não nesse corpo, mas o Espírito retorna de onde veio. Então, meu irmão, observem que a guerra entre judeus e gentios, judeus e hebreus, judeus e o Império Romano, desculpe, começou em meados de 66 e terminou em 70 DC. Ali se referia ao juízo. Então, você vai ver a diferença, o diferencial das armas usadas naquele tempo, tanto no ano 70 como antes do ano 70, no tempo dos juízes, dos reis, dos profetas. Eram armas completamente diferenciadas da nossa arma. Só aí a gente vê o grande equívoco, o grande erro dos futuristas, trazer, entendeu? As batalhas
né, ali do livro do Apocalipse para os dias de hoje. A conta não fecha, meus irmãos. É só quem tem humildade de reconhecer quem errou. E quem não tem humildade, quem é religioso, quem é prepotente, arrogante, soberbo, vai continuar a defender a essa tese. Por quê? Porque a mente deles, a memória dele, a mente está cheia de fake news. E passou esses fake news para os ouvintes, os seguidores dele lá, nesses lugares aí, nessas gaiolas religiosas. Então, meu irmão, observe que as armas daquele tempo ali, de grandes conflitos, né, que existiam, né, era diferente, completamente diferente das armas dos dias de hoje. Nós não podemos trazer o livro do Apocalipse para os dias de hoje, com relação que ainda vai ter aí a grande tribulação, se referindo a nações que irão atacar, cercar Jerusalém e Israel, e aí vai acontecer a batalha do Armagedon, a batalha ali de Gog e Magog. Isso não foi para nossos dias, não foi escrito para nossos dias. Veja, só para você ter uma ideia, as armas usadas naquele tempo ali, antes do ano 70, veja como eram as armas. Ezequiel aqui fala de uma profecia de Gog e Magog. Veja no versículo 1, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Ezequiel capítulo 38, Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Róis, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Róis, de Meseque e Tubal, fartiei que te volvas, porei anzóis. Vamos ver nessa outra tradução aqui, ó. No versículo 4, deixa eu ver. Essa aqui ela é mais esclarecedora, essa tradução aqui, ó. Vamos ler do versículo 1 em diante. O Eterno me disse o seguinte, homem mortal, agora fale com Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, na terra de Magog. Profetize contra ele e diga que eu, o Senhor Eterno, estou contra ele. Eu farei dar meia volta, porei um anzol no seu nariz e o arrastarei junto com as suas tropas para longe, com seus cavalos. Olha aqui os armamentos de guerra daquele tempo lá. Cavalos e os seus cavaleiros fardados, o seu exército é enorme e cada soldado carrega um escudo e está armado com espada. Soldado da Pérsia, Etiópia e Líbia estão com ele e todos os teus escudos e capacetes. Então veja, escudos, capacetes, cavalos e cavaleiros em suas carruagens, lanças, punhais, dardos, flechas, entendeu? Esses eram os armamentos daquele tempo ali. E aqui no tempo aqui de Ezequiel está falando isso. O tipo de armas usados naqueles conflitos, naquelas batalhas, naquelas guerras entre eles. Então, observe que também no ano 70, as armas de guerras eram semelhantes a essas armas, só que teve um acréscimo, ou seja, teve uma evolução, um crescimento, porque já se usava outras armas também, como catapultas, usadas ali pelo Império Romano. Naqueles dias, todas as guerras e conflitos eram de homens montados em cavalos, em carruagens, né? Com flechas, espadas, escudos, clavas, lanças, punhais, etc, etc. Diferente dos armamentos hoje, do exército, da evolução que teve. Os conflitos hoje são diferentes. É através de bomba atômica, de canhão, né, canhões, de metralhadoras, completamente diferente. Você trazer a batalha ali, o conflito de 70, que ainda vai acontecer hoje, o juízo de Deus que vai acontecer hoje, usando outras nações para cercar Israel, você está descontextualizando a história, descontextualizando o contexto histórico, o contexto cultural e o contexto do texto do livro do Apocalipse.
Não tem nada a ver, meu irmão, não faz sentido. É você estar apagando uma história e querendo criar outra história em cima de uma história que era a realidade, que foi realidade. Querendo trazer uma história que é fake news, apagando a história que é realidade para colocar uma história que é fake news. Não faz sentido. Então, observe, meu irmão. Se eu trago o conflito, a guerra, a batalha entre Israel e o Império Romano para os dias de hoje, eu estou dizendo que as armas seriam essas aqui, mostradas aqui em Ezequiel. E não faz sentido. Eles podem até falar, como eu já falei, não, mas porque a tecnologia avançou. A Bíblia disse que a tecnologia ia avançar, ciência. Não, não tem nada a ver. A Bíblia não falou de tecnologia no sentido, a ciência ter o conhecimento no sentido de tecnologia. Ali está falando do conhecimento dos fatos escritos lá em Daniel, da profecia já mostrada a Daniel, que nos últimos dias eles teriam mais conhecimento daqueles fatos, do acontecido que iria acontecer. Não está falando de tecnologia de forma alguma. Eu vou estar trazendo uma mensagem sobre isso. Então, observe, meu irmão, que é muito claro. A vinda do Filho do Homem, do Cristo da carne, foi naqueles dias. E foi num corpo glorificado. Ninguém viu ele, ninguém ia ver mais. Mas viu, todo olho viu a guerra, os sinais que eram visíveis, que acompanhavam naqueles dias. Viu a destruição de Jerusalém. Todo olho viu sim, nesse sentido, para se cumprir o que ele falou que iria se cumprir e se cumpriu. Então, as armas usadas naquele tempo ali eram armas diferentes dos nossos dias. Não faz sentido trazer para os nossos dias. É descontextualizar toda a história e trazer uma história para os dias de hoje que é fake news, que ainda vai acontecer. Então, as armas do Império Romano, usadas ali no juízo que aconteceu em 70, foram armas de artilharias fundamentais para a conquista do exército romano. Assim, as armas eram usadas tanto para o ataque como também para a defesa. Eles se tornaram um império muito poderoso em termos de armamento, em termos de exércitos, para combater, para confrontar, para batalhar contra outras nações que se atravessassem em sua frente, que quisessem se opor contra eles. Então, essas armas disparavam dados de pedras pesadas por centenas de metros para abrir buracos nas fortificações inimigas. O Império Romano tornou-se uma máquina de guerra, com seu poderio de armas e de homens preparados. Existiam legiões ali, legiões de soldados preparados para o conflito, para a batalha. Então, essas armas assim, armas de lançamentos, de pedras, se chamavam catapultas. Existiam várias armas usadas pelo Império Romano. Eu escrevi aqui algumas. Existia uma arma chamada balista. Usava-se principalmente contra homens em formação. A balista era um grande arco montado em posição horizontal que usava guinchos e uma pressão, que usava guinchos e uma catraca para criar a pressão do arco. Veja uma das armas usadas pelo Império Romano. O projeto era uma grande lança de metal ou de madeira com a ponta de metal com a função de arpão. Era atirado numa distância de 300 metros. Isso incapacitava totalmente os inimigos. A função era para derrubar os cavaleiros e até as máquinas de cerco que viessem contra eles. Entendeu? Então era a função dessa arma aqui. O nome dessa arma se chama balista. Então, existiam catapultas, né, que eram poderosas, armas de lançamentos, de dados, de pedras. Outra arma chamava-se o onagro, e era chamado assim em homenagem ao burro selvagem, né?
por causa da força do seu chute. Era um tipo de catapulta que usava a força de torção derivada de uma corda torcida ou de molas para ter energia suficiente para arremessar a pedra. Às vezes, os romanos eles misturavam substâncias combustíveis com as grandes pedras que eram usadas com projéteis para arremessar contra as fortificações inimigas. Veja o poderio de arma do Império Romano. Eram usados sobre terras, fortalezas e em navios para batalhas navais. Então, observe que outra arma que era usada também era o caltrope. O caltrope eram armas pequenas de arcos pontiagudas e foram projetadas para ferir principalmente os cavalos que conduziam os soldados adversários. Eram espalhados em uma área, em uma área geográfica. Alexandre o Grande também, no ano de 331, antes de Cristo, foi usado por Alexandre o Grande, também em 331 antes de Cristo, ele usou essas armas para o conflito, para batalhas. Então, meus irmãos, se eu for falar aqui de outras armas aqui, são muitas armas que foram usadas ali naqueles conflitos ali nos tempos antigos. Tantos em tempos anteriores, antes do ano 70, como antes lá atrás, existiam outras armas. Cavalos, cavalheiros com suas carruagens, punhais, lanças, dados, flechas, espadas, escudos, capacetes, tudo isso eram armas usadas naquele tempo. Existia outra arma chamada escorpião, era uma catapulta, né? Uma arma que disparava parafusos, disparava parafusos capazes de perfurar os escudos inimigos. O exército romano fornecia 60 armas dessa aqui, para cada legião, entendeu? Então o exército romano fornecia 60 para cada legião. Existia também a ponte flutuante, que era outro tipo de armas que eles usavam também, entendeu? Existia a pilum. A pilum era uma arma longa, era uma longa lança de dardo, né? E todo soldado carregava dois tipos para a batalha. Um era mais grosso e outro era mais fino. Eram feitos de madeira, eram feitos de hastes de madeira, e o seu comprimento era 1,40 m de comprimento. Existia o gládio. O gládio era outra arma também usada. Foi uma das armas mais usadas no tempo antigo. O mais antigo tipo de arma, né, de espada, né, daquele tempo ali, que tinha uma lâmina de metal, né, tinha uma lâmina reta de 2 gumes, feito de ferro com alguns exemplares de arcos. Então essa arma aqui era a mais antiga daquele tempo. Foi usado no ano 70. Então trazer o conflito entre o Império Romano e os judeus, o juízo que foi ali, que aconteceu no ano 70, em meados de 66, até metade do ano 70, para os dias de hoje, tem que trazer esse tipo de armas para os conflitos nos dias de hoje. Se fosse para os dias de hoje isso aqui acontecer ainda, então essas armas teriam que estarem aqui, em batalhas, na mão desses homens para guerrear. E não é mais esse tipo de armas. Hoje é canhões, é apertar o dedo, é bomba atômica, é metralhadora, entendeu? Então são armas completamente diferentes. Trazer isso para os dias de hoje, dizer que ainda vai acontecer esse juízo de Deus, uma batalha, a grande tribulação, que foi um conflito entre judeus e gentios, tem que trazer armas, tem que trazer todas aquelas armas para os dias de hoje,
Os soldados do Império Romano, as legiões de soldado, o templo está de pé, o templo. Não, mas estão construindo o templo. Não tem nada a ver, esse templo aí é antibíblico. Não é o templo que Jesus profetizou e aconteceu a queda. Então é essa palavra que eu quero deixar, meu irmão. Não existe mais batalha do Armagedon para os dias de hoje. Não existe mais a batalha de Gog e Magog se referindo a nações que vai invadir, cercar Jerusalém, Israel, e aí vai acontecer o juízo de Deus, o grande julgamento das nações. Não, já aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens, vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do canal Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. E também eu peço para vocês se inscreverem no canal Vivendo em Graça, um canal muito abençoado aí, que tem muita coisa boa, muitos conteúdos bons, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Bom final de semana para todos vocês. Graça e paz.